Quem quase amou, nunca amou. Quem já foi, só uma parte, não pode levar esses avisos para Mogi, do Casados para Sempre. Deve, né? Porque nós iremos, hein? Já nota aí que o presbítero vai, né? Já iremos. Que é uma bênção mesmo. E essa frase, para quem já participou de um dos nossos encontros de sábado, foi uma frase que eu usei, de Luiz Fernando Guimarães, e ele falava justamente isso: quem quase amou, nunca amou. Verdadeiramente não sabe o que é amar. E é verdade, quem quase amou não tem a mínima noção do significado deste compromisso, dessa entrega, enfim, deste relacionamento. E por que eu estou começando a falar de amor e quase amor, enfim? Porque hoje nós vamos falar sobre um livro que fala justamente sobre isso. Nós vamos falar sobre Cantares de Salomão, um livro que retrata efetivamente o amor de um homem para com uma mulher. Olha que interessante, um livro que traz a compreensão e o entendimento do significado disso. O que é um homem amar uma mulher? Até onde existe o relacionamento e o compromisso entre um homem e uma mulher quando falamos do amor? Outro nome, Cântico dos Cânticos. Esse livro é o melhor cântico dos 1005 cânticos feitos por Salomão. 1005, este é o melhor de todos. Então, Cantares de Salomão retrata justamente a melhor face daquele escritor. Um outro princípio, um outro requisito: o escritor foi efetivamente Salomão. Existem alguns que questionam, mas foi Salomão mesmo? Não foi Salomão. Não, foi sim. Foi sim. E nós falamos isso não só por conta do versículo 1, né, que fala, já tem ali uma dedicatória para Salomão. Não só por isso. Por todo o contexto, pelos princípios, pela estrutura daquele homem, tudo indica que realmente Salomão foi quem escreveu esse livro. Em 1000 anos antes de Cristo. Essa é a data da lavra, da escrita deste poema, dessa linda obra de arte. Tem outros tantos detalhes de Cantares de Salomão que são interessantes ao extremo. Nós falávamos aqui que ele retrata o amor de um homem para com uma mulher, e vice-versa. Só que num determinado momento, para quem já leu Cantares, vê que ele chama aquela mulher de irmã. Minha irmã. Mas eu não estou mais entendendo. Não era mulher, marido, mas como irmã. Simples. Antigamente, lá no Oriente, você tratar alguém por irmã era uma forma muito íntima de tratar a quem você muito ama. Não necessariamente a sua irmã, mas sua esposa. Então lá quando você falava para sua esposa, minha irmã, significava que você tratava ela com o maior amor possível, com a maior intimidade que você tinha. Então está explicado o porquê de irmã no texto. Não pense que houve uma distorção ou que há uma falta de compreensão na leitura. Não, é isso mesmo, irmã. Ele tratava ela com todo amor e com todo carinho. Uma outra situação, até no curso de teologia, quem fez, viu o pastor Paulo falando sobre isso. Rosa de Saron. Rosa de Saron, muitos entendem que é Cristo, né? Que é o noivo. Mas não é, viu? É a noiva. Rosa de Saron não faz menção ao homem, ao noivo, mas à noiva. A noiva. Então, sempre que vocês declararem ou falarem a Rosa de Saron, saibam que estão falando da noiva. Ok? Tranquilo, né? Bem fácil, bem simples. Esse cântico, ou este livro, melhor dizendo, ele tem sido o livro mais interpretado de toda a Bíblia. De toda ela, esse é o livro que mais tem sofrido interpretações distintas. Tem de tudo que é jeito e para tudo que é gosto. Isso é um problema sério, porque se nós nos apegarmos aonde não é o correto, podemos seguir por caminhos distantes do Senhor. Um exemplo, nós temos na interpretação cultica, que faz menção a um deus pagão que morreu e ressuscitou, Baal. Com certeza essa não é a interpretação que nos pertine, não é nesta fase, não é neste foco que nós vamos nos ater. Primeiro porque eu não acredito nesse deus pagão, e segundo porque eu tenho certeza absoluta que esse livro não faz menção a isso. Uma outra interpretação, uma outra colocação seria a dramática. E essa é terrível. Ela fala da existência de só um pequeno parênteses que assim a gente já complementa.
Os personagens principais deste livro são Salomão e sua esposa. Na dramática, entra um terceiro personagem que seria um amante da esposa de Salomão. Sim, um amante, um pastor de longe que tinha um relacionamento extraconjugal com aquela mulher. E aí eles desenvolvem toda a interpretação deste livro em cima disso. Péssima interpretação, por favor. Nunca se atenham a ela. Terrível. E depois existe uma interpretação chamada alegórica. Nessa interpretação, eles trazem uma conotação, um contexto entre o noivo e a noiva, assemelhando-os ao nosso Deus e a Israel. Ou nosso Deus e a igreja. Essa interpretação, sim, ela é bem próxima daquilo que declara o povo protestante. Daquilo que confessa e determina e acredita o povo cristão. Deus e sua igreja. Enfim, dentro de toda a nossa compreensão, saibam que nós vamos usar essa. Essa é a que mais se aproxima daquilo que temos como correto. Então, esta é uma história de um homem que se apaixonou por uma mulher e foi amor à primeira vista. É uma história linda. É uma história linda. Uma moça, provavelmente a irmã mais velha de uma família de alguns filhos, e ela foi colocada para cuidar do trabalho de toda aquela família. À força, viu? Mais ou menos como uma escrava. E tanto é verdade que num dos textos ela fala: porque os filhos de minha mãe me colocaram aqui para trabalhar na vinha, para lidar com toda a terra que está sob os nossos cuidados. Então aquela moça, ela trabalhava de sol a sol. E isso trouxe para ela a compreensão, ou pelo menos trouxe para ela o entendimento de que ela era feia, que ela era maltratada. Porque a pele sob o sol, ela envelhece. Eu não sei aqui quem gosta de tomar sol, porque atrás de vocês é quente, hein? Atrás de vocês é bem quente, né? E eu não sei aqui qual de vocês tem esse desejo de ficar tomando banho de sol e por aí. Envelhece, tá? Envelhece a pele. Por conta disso, ela se sentia envelhecida, feia. Ela se sentia menos do que ela realmente era. Mas enfim, e ela estava lá na lida, trabalhando, quando de repente um moço de longe vem, e como eu disse agora há pouco, amor à primeira vista. Ele se apaixonou por ela e vice-versa. Já de pronto fizeram uma amizade, conversaram, eles foram mostrando um no outro, aquela amizade foi crescendo, foi crescendo. E então, esse moço teve que ir embora. Ele teve que partir. Eu me lembro muito do meu relacionamento com minha esposa. Ela não se apaixonou de pronto por mim, mas eu sim de pronto por ela. E nós nos conhecemos, enfim, a nossa amizade cresceu, só que num determinado momento, até aqui a história se inverte, ela teve que ir embora. Ela foi, mas ela prometeu voltar. E que bom que você voltou. E a mesma coisa aconteceu nessa história. Aquele homem por quem ela se apaixonou, por quem ela declarou amor, ele falou: olha, eu tenho que ir, porque eu tenho coisas para fazer, tenho os meus compromissos para cuidar. Mas olha, não se preocupe, porque eu volto. Eu volto. E ele foi embora. E o tempo foi passando, ela voltou para os afazeres cotidianos dela, para o trabalho, sol a sol. Será que ele volta? Ele volta. Mas daí começa toda a compreensão daqueles que estão à volta, dizendo: só você para acreditar que ele volta, né? Assim enxerga. A troco do que ele voltaria? Você nem o conhece tão bem assim. Ele foi embora, ele não volta mais. Não, ele volta. Não, ele não volta mais. Não, ele volta. Eu tenho certeza que ele volta. E aí foi se desenrolando a história, e ela sonhava com o retorno do seu amado, ela sonhava com o retorno daquele jovem, quando de repente, toda aquela multidão que questionava, que duvidava do retorno, começa a gritar: olha quem vem lá! Olha quem vem lá! No meio de seus soldados, à frente de uma procissão, olha quem vem lá! É ele! O rei Salomão!
e aquela jovem ainda bem envolta nos seus sonhos, certeira de que o seu amado voltaria. Então, quando ela se atém para aquela gritaria e olha, quem vem lá é o seu amado, é o rei Salomão, voltando, justamente para pegar aquela jovem e noivar com ela, e casar com ela. Linda essa história, não é? Maravilhosa. Casados para sempre. Mas olha que coisa, casados para sempre também trata disso, porque depois daquele casamento, eles brigaram, porque daí ninguém merece, né? Quantas vezes a gente briga, né? Quase nenhuma. Brigaram, porque ele entendia que o melhor era o azul, e ela entendia que o melhor era o rosa. Enfim, porque são pessoas diferentes, unidas sob o mesmo teto, então eles brigaram. E aí ele falou, olha, fui, tchau. Ele saiu. E aí aquela jovem então chora amargamente, porque o seu amado foi embora. Ah, mas ele volta. E aí as amigas, por que você quer que ele volte? Ele nem é tão bonito assim. Não, eu quero que ele volte. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Sabe uma primeira pergunta que eu me fiz quando li esse texto, embora eu já tivesse feito anteriormente, cheguei à conclusão que sim, num relacionamento tão recheado de contextos amorosos, tão linda, né? Ele voltou numa procissão para buscar a sua amada, mas enfim, num relacionamento desse tipo, pode existir solidão? Pode existir solidão? Um homem pode se sentir sozinho do lado daquela mulher para a qual ele voltou para buscar? Ou o inverso? Uma mulher pode se sentir só, mesmo tendo o seu amado ao lado? Sim. A resposta que eu cheguei foi essa, pura e simplesmente sim. Podemos nos sentir só. Mesmo deitando ao lado da nossa amada, ao lado do nosso amado, sim, podemos nos sentir solitários, sozinhos, amargando, enfim, o distanciamento. A todo instante nós podemos ter isso. E o livro de Salomão retrata isso, o Cantares de Salomão fala sobre isso, sobre a solidão, sobre o momento em que eles saíram de lá. Esta é a história de Cantares de Salomão. Tudo bem? Ótimo, né? Excelente, que bom, né? Quem aqui ainda não é casado? Não é casado. Bom, então para vocês, olha, até logo o livro não serviu de nada para vocês, que vocês não são casados, não é? E Deus escreveu um livro aqui só para os casados, é isso. Nesse contexto, é nessa conclusão que eu tenho que chegar ou não? Verdadeiramente não. O livro sim serve para você, serve para os viúvos, serve para todos aqueles que um dia tiveram fôlego de vida. Sim, esse livro serve para todos. Mas como? É interessante quando nós pegamos e lemos a Bíblia num contexto todo, entendemos e interpretamos todos os livros. Os apóstolos no Novo Testamento, eles usam muito a figura do matrimônio para fazer uma correlação com a nossa existência para com Deus. A todo instante você vê lá eles falando de marido e mulher, casamentos, distanciamentos e por aí afora. E aqui em Cantares de Salomão não foi diferente. Aqui, da mesma forma, ele trouxe essa compreensão. Aqui ele também nos trouxe o entendimento de que existe algo mais e algo além. Desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, e nem sequer chegaram ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Então eu tenho a plena certeza, sim, de que esse livro serve para todos. E hoje nós vamos tentar compreender o que Deus queria nos dizer através de Cantares de Salomão. Aonde eu implico a vida daquele homem que num determinado momento, enfim, entregou toda a sua vida por conta de sua esposa e vice-versa, para a minha vida. Sabe, meu irmão, no relacionamento espiritual, e aí foi a segunda pergunta que eu fiz quando li esse livro, pode haver solidão? Eu posso deixar Deus na solidão? Essa é a pergunta. Porque eu posso andar sozinho, me sentir só espiritualmente, isso tranquilamente, mas posso eu deixar Deus sozinho?
na solidão? Sim ou não? O Deus que é dono de todo o ouro, de toda a prata, o Deus que nos dá o fôlego de vida, Ele pode se sentir na solidão, sim ou não? Sim. Sim. Olha que peso tremendo existe sobre o ombro de cada um de nós. Eu posso sim deixar Deus na solidão da minha companhia. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele anseia verdadeiramente por te encontrar. Ele anseia verdadeiramente por ter uma mesa onde você estará ao lado dele. Mas no meu andar, no meu cotidiano, eu posso sim virar para Deus e falar: fui. E me afastar cada vez mais dele. E o interessante, irmãos, é que quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, eu fui entendendo o significado desse afastamento. O afastamento aqui que eu digo não é do ateu, não, viu? Não é daquele que fala que não acredita em Deus, ou daqueles que cultuam deuses pagãos. Não, não é desse que eu estou falando, não. O afastamento aqui é daquele que vem numa igreja num domingo, que fala que eu nada sou sem ti, mas ele deixa Deus na segunda-feira sozinho. É desse, ou é para este que Deus escreveu este livro? É para aquele que se acha cristão e não é? É para aquele que acha que tem feito o seu papel, mas não tem? É para aquele que todos os dias veste uma máscara e se esquece de Deus? Domingo que vem eu encontro ele de novo, não tem problema. É para esse que Deus escreveu Cantares. Sabe, meu irmão, Deus nos ama plenamente. Deus nos ama plenamente, porque Ele nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou te fazer uma pergunta: você teria coragem de entregar alguém que você muito ama para que uma pessoa tivesse salvação? Mas uma pessoa que você nem conhece, você teria coragem? O pastor nos apresentou, né, minha esposa, meus 2 filhos, que eu já não sei onde estão, mas enfim, a pergunta será dirigida a este: eu teria coragem de entregar o meu filho para que um desconhecido tivesse vida eterna? Posso ser franco com vocês? Muito franco com vocês, porque não adianta nada eu mentir aqui, porque para ele eu não minto. Não, o meu filho eu não entrego. Olha, eu vou orar por você, vamos lá, você quer fazer jejum, você acredita em jejum? Vamos, gente, eu me ajoelho, eu me prostro, eu corro, eu te levo, eu pago o médico. Mas entregar a vida do meu filho para que você viva, desculpa, não dá. Pois é, mas ele fez isso. Ele fez isso. Você quer maior amor do que esse? Hoje eu não encontrei. Não encontrei. Então, verdadeiramente, Deus nos ama. Deus nos tem presenteado a cada instante. A todo momento, Ele nos livra da morte. Nós não ouvimos um testemunho hoje aqui. Estava compartilhando com uma irmã que teve o carro furtado em Suzano. E lá, olha, Suzano não tem criminalidade, tá? O que chamou a atenção desse caso foi esse furto, porque lá não existe isso. Brincadeira, hein? Para quem não conhece Suzano, lá é terrível. Mas enfim, ela teve o carro furtado, eles ficaram chateados, puxa, uma batalha atrás de outra, não aguento mais. E enquanto nós conversávamos, a conclusão que nós chegamos: olha, será que Deus não te livrou de algo pior? Imagina se vocês estivessem no carro, tem gente queimando gente por R$30. Ele daria um tiro e te matava. Antes perder o carro, antes perder computador, celular, cheque. Então Deus te livrou, e Deus tem nos livrado a cada dia de perigos inimagináveis, que nós nem sequer pensávamos ou sonhávamos, mas Deus tem nos livrado porque Ele nos ama. E além disso, Ele nos deu um presente que não se compra, que é a vida eterna. Então, que Deus nos ama
Disso nós não temos dúvidas. O problema é que eu preciso saber se eu o amo. Será que verdadeiramente eu o amo? E eu tenho chegado à conclusão que muitas e muitas vezes não, eu não o amo. Muitas e muitas vezes eu tenho mentido para a sociedade, mentido para o meu pastor, falando que eu o amo, mas eu não o amo. Porque todas as vezes em que eu minto, todas as vezes em que eu sinto uma pontinha de inveja, todas as vezes em que eu questiono, eu não amo. Amar significa verdadeiramente amar ao próximo, como se fosse a si mesmo. Amar o outro como se fosse você mesmo. Você tem feito isso, meu irmão? Será que nós temos trabalhado e vivido nesta verdade dia após dia ou não? Porque hoje aqui é fácil amar. Cantamos louvores lindos, escutamos uma música maravilhosa, vem todo mundo sorrindo. Oh, que bênção estar aqui em São José de novo, que alegria, a igreja está linda. Mas como é que você vai me amar? É fácil, o cara só vem só falando coisas bonitas, coisas legais, é fácil amar esse camarada. O cara é gente boa. Agora, e amanhã? E na manhã de amanhã? Aonde você vai encontrar os teus piores inimigos? Aonde você vai encontrar pessoas que querem puxar o teu tapete? A eles você tem amado ou não? É aí que mora o amor de Deus, o amar a Deus. Será que nós temos amado o Senhor verdadeiramente, irmãos? Ou nós temos questionado o dia a dia de uma forma ácida, de uma forma nevrálgica, e todo instante eu questiono a Deus e questiono a Deus? Sabe, irmãos, a todo instante eu tenho colocado no meu coração que ainda me falta muito para a estatura do varão perfeito. A estatura de Jesus, ser como Jesus era. Não, como me falta muito. Mas eu tenho lutado para melhorar. Eu tenho me esforçado ao máximo para melhorar. Abaixado a minha crista, abaixado o meu ego, para tentar melhorar. Para tentar buscar um pouquinho mais de Jesus Cristo, um pouquinho mais da luz de Deus, um pouquinho mais da comunhão do Espírito Santo. Para poder deixar Deus mais próximo da minha companhia. Sabe, meu irmão? Deus não se mistura com o pecado. Deus é santo, é irrepreensível, é digno. Ele não se mistura com o pecado. Então, se eu continuo a andar no pecado, eu estou me afastando cada vez mais da bênção do Senhor. Eu estou me afastando mais do corpo de Deus. Eu estou me afastando mais da comunhão plena para com Deus. E quantos de nós não tem andado assim? Quantos? Quantos? Sabe, amado? Deus, Ele anseia, Ele quer, Ele se importa conosco. O versículo-chave deste livro é o 6:3. Diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. A palavra-chave deste livro, amado. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Verdadeiramente somos do nosso amado? Verdadeiramente somos do nosso amado? Sabe, meu irmão, esse livro conta de um namoro, conta de um noivado, de uma amizade, depois de um distanciamento, depois de um casamento, brigas, reconstrução, mas em todo ele nós enxergamos duas características, dois princípios. Nós enxergamos pureza e nós enxergamos fidelidade.
Em todo o livro nós vamos ver pureza e fidelidade. Nos capítulos 2:7, 3:5, 8:4, 8:10 nós vemos a pureza. Nos capítulos 5:10, 6:3, 7:10 nós vemos a fidelidade. Nós temos sido puros para com o Pai. Nós temos sido puros para com o Pai. Nós temos sido fiéis para com o Senhor. Verdadeiramente fiéis, hein? Verdadeiramente fiéis. Tipo assim, eu estou com câncer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Os médicos já projetaram isso. Suposição, tá, irmãos? Que eu saiba, eu ainda não tenho essa doença. Mas se tivesse, Pai, sei que me falta pouco, mas ainda assim entoarei um louvor de gratidão ao teu nome todos os dias de minha vida. É essa a minha oração? Perdi minha esposa. Ainda assim levanto uma oração de gratidão ao Senhor ou não? Ou eu questiono, eu estou amargurado, triste, infeliz? Qual tem sido o meu comportamento? Qual tem sido a minha fidelidade, a minha pureza para com o Pai? Sabe por quê, irmão? É fácil ser fiel quando você vem num hotel bonito desse, né? As cadeiras confortáveis, você vem no seu carro, você vem bem vestido, na companhia de pessoas maravilhosas. Está tudo bem. Por que eu não vou ser fiel? Está tudo bem. Né? A lua de mel. Na lua de mel está tudo bem, ninguém briga. Mas e depois? E depois? E naquela segunda-feira, nublada, chuvosa, fria, eu não gosto de frio, mas fria, onde todos os teus inimigos vão bater na tua porta. Todos eles, sem exceção. É o inimigo das finanças, é o inimigo do relacionamento, é o inimigo da saúde. Todos eles vão bater na sua porta. Ainda assim você tem sido fiel e puro para com Deus? Ou não, você levanta questionamentos, você levanta intrigas. Qual tem sido o teu comportamento para com o Pai, meu irmão? Sabe, este livro fala de um relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. Mas Deus hoje fala de um relacionamento espiritual entre o Criador e a criatura. Qual tem sido o seu comportamento para com o Pai? O versículo-chave 6:3, eu sou do meu amado é meu. A palavra mais forte, amado, ou a palavra amado. Mas na minha opinião, a palavra mais forte, aquela que transmite verdadeiramente o resultado e o significado do que Deus quer, sabe qual é? Vem! 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 Ele começa a palavra falando vem, ele termina o livro falando vem. Vem! Vem! Ali muitas vezes Salomão falava para sua esposa, vem! Vem! Outras tantas a esposa falava para o marido, vem! Vem! Mas sabe, meu irmão, hoje, sabe quem fala vem? É Deus, olhando no teu olho e falando, vem! Volta! Recomeça! Eu te amo e te quero mais do que tudo nesse mundo. Vem! Você está pronto para largar os teus anseios, os teus desejos egoístas, para aceitar esse convite? Eu não sei como você tem andado. Eu não sei se você anda no meio do pecado, às escondidas, porque hoje aqui ninguém peca, domingo de manhã ninguém peca. Mas eu não sei como é que está você na segunda-feira à noite, na terça-feira à tarde, na quinta-feira. Aí eu não sei qual é o teu tipo de comportamento, eu não sei os teus passos. Mas hoje Deus fala para você, filho, vem. Vem que eu estou te esperando. Vem que eu estou ansioso para te abraçar e recomeçar um relacionamento aonde a pureza e a fidelidade vão ser o máximo, vão ser as pedras angulares, porque eu permaneço fiel a ti, eu permaneço puro a ti, e eu te espero agora. Vem. Sabe, meu irmão, em Cantares de Salomão, como em toda a Bíblia, nós temos histórias
de relacionamentos, histórias de sucesso, histórias de derrota, histórias de recomeço, em toda a Bíblia. Qualquer livro que você abrir, você vai encontrar isso. Mas hoje, verdadeiramente Deus olha no fundo do teu olho. Na verdade, Ele olha no teu coração. E Ele faz um único convite. Vem. Vem. Se você aceita esse convite, se você quer verdadeiramente amar a Deus plenamente, como se fosse a primeira vez, eu te convido a orar comigo. Aí você pode pensar, não, Wagner, mas eu nunca me afastei. Eu continuo amando Deus. Aliás, eu amo Ele mais hoje do que ontem. Eu estou fervoroso. Bênção, glórias do Senhor. E glórias ao nome do Pai pela tua vida. Mas então prostra a tua cabeça agora e ora por aqueles que não têm vivido assim. Por aqueles que têm se afastado da pureza do Senhor. Para que eles possam sentir o Espírito Santo habitando novamente na vida de cada um deles. Hoje Deus faz um convite para uma igreja que pediu o conserto de uma nação. Se você aceita, ora comigo. Senhor, amado Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito, pelas bênçãos, Senhor, pelo carinho, pela incompreensão do teu amor, Senhor, porque sabemos o quão grande Ele é. Pai, acima de tudo isso, nós te agradecemos, ó, pela oportunidade de recomeçar, pelo vem, porque hoje sim, Senhor, nós aceitamos, queremos, ó Pai, afastar de nossas vidas todo o pecado, toda tristeza, toda amargura, Senhor, tudo aquilo que te deixa longe da nossa companhia. Queremos hoje, Senhor, entregar a nossa vida diante do teu altar, com toda pureza, com toda fidelidade. Queremos, Senhor, ser um engajamento, ser um mecanismo hábil para mostrar para aqueles que estão longe de ti, quão bom e quão suave é viver ao teu lado. Ah, Pai, Salomão escolheu uma mulher e declarou a ela todo o amor do mundo. Depois Salomão caiu, Senhor, caiu no pecado, teve mais de 700 mulheres, mas hoje nós queremos entregar a Ti, Senhor, todo o nosso amor, e mais do que isso, entregar diante do Teu altar, toda a nossa vontade, Senhor, para que possamos caminhar com fidelidade e pureza, dia após dia, noite após noite, Senhor. Sabemos que as lutas virão, que os problemas, ó Pai, irão se levantar, mas ainda assim, Senhor, entoaremos a Ti cânticos de gratidão, porque verdadeiramente somos Teus, Senhor, e o Senhor é nosso, ó Pai. Te abraçamos com toda a força que temos para Te segurar bem perto, Senhor, do nosso corpo. Verdadeiramente, Senhor, és nosso, e verdadeiramente, ó Pai, somos Teus. Guarda-nos, Senhor, para que possamos viver este amor sem deslizes, um amor íntegro, puro e reto. E que para todos sempre, ó Pai, e para todos sempre, Senhor, possamos mostrar aos outros as bênçãos que temos, Te amando, para todos sempre. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, sendo obrigado. E amém, Senhor. Ele não é bravo assim, não, né? Queridos, nós precisamos francamente ouvir a voz de Deus. Não podemos nos acostumar. Temos que voltar ao primeiro amor. A gente vai caminhando. Quando a gente vira aquele casamento chato, precisamos voltar. Às vezes precisamos uma chacoalhada assim, né? Esse é o motivo. Esse é o ano. Deus te abençoe, viu? Meus irmãos, nós estamos chegando ao final, ao término da nossa reunião. O culto não termina aqui, o culto continua. Nós vamos continuar sempre cultuando a Deus. E
sempre que for necessário, volte, volte e volte ao início de tudo. Volte ao primeiro amor. É preciso recomeçar sempre, sempre com o nosso Deus. Vamos ficar de pé? Encorajar vocês a procurar o Matias. De onde é que é a casa dele lá, né, Matias? Vai ter lá? Essa semana? É mesmo? A Elisângela não está lá. O que você vai dar para o pessoal lá? Nada. Água. Porque não é para dar nada. Vocês estão exagerando lá. É a palavra de Deus que é para ser dada ali, né? E o Matias, junto com o grupo que tem ajudado, tem feito isso de uma forma excelente. Eu até parei de vir, né, Matias? Eu estava vindo, falei, aqui tá tudo bem, aqui já não precisa mais. E só para vocês saberem, em agosto, queridos, nós vamos começar algumas iniciativas aqui em São José dos Campos, como o primeiro culto para os jovens, a gente vai trabalhar nisso aí. E nós temos outras coisas que nós queremos, também trabalho com o discipulado, nós queremos ter um treinamento de discipulado acontecendo em agosto. Se você ainda não fez o discipulado, procure a Dani no final, dá um nome para a Dani lá. É importante você fazer o discipulado para você entrar de forma legítima, né, nessa família, entender um pouco mais o que é a igreja bíblica. E no mais, nós precisamos nos lembrar que o culto não termina aqui, quer dizer, nós vamos segunda-feira continuar, terça, quarta, e assim vai, sempre convidando, sempre trazendo as pessoas ao relacionamento com Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações, o encorajamento do Espírito Santo e a voz dele dizendo, vem, possam permear o seu coração e a sua vida, não apenas hoje, mas para todo sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus. Estejam orando pela equipe que está lá fazendo a missão do Vale do Jequitinhonha. Deus abençoe, cada um tem um café gostoso e um bolo bonito lá atrás.